Agradeço muito a presença de vocês. Esse é um tema extremamente importante, porque a minissérie sobre a qual a gente vai conversar levanta uma série de questões relacionadas à adolescência, né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, primeiro, Adolescência é uma minissérie da Netflix que já foi vista por mais de 6,5 milhões de pessoas. É muita gente, né? Sem spoiler, todo mundo aqui já assistiu? Quem não assistiu? Tá. Então já está na metade, já. Bom, sem spoiler, mas a gente já sabe desde o início, né? Logo no primeiro episódio, que Jamie é um garoto, um adolescente de 13 anos que mata uma colega de escola. O Jamie tem explosões, tem raiva, mas também tem medo, tem vergonha, tem apego, tem dor. Com silêncio por fora e raiva por dentro, ele tem acesso ao que há de pior na internet: a misoginia, a cultura incel, o ódio. Jamie carece de vocabulário emocional. Não tem estrutura interna para direcionar de maneira saudável as agressões que sofre no cotidiano. E refugia-se onde se sente acolhido: comunidades obscuras das redes sociais. A escola apresentada no filme tem um clima escolar violento e autoritário. Na família, não há diálogo. Nesse encontro, vamos refletir e discutir sobre os desafios e riscos da adolescência em tempos de redes sociais e compartilhar sugestões de como ouvir, conversar, acolher nossos alunos, nossos filhos, diante dessa realidade. Eu sou Estela Zanini, eu sou diretora de convivência aqui do Band, e a palestrante de hoje é a Thaís Boza. Thaís Boza é orientadora educacional da segunda série do ensino médio aqui no Band. Thaís é uma aquisição nossa lá do GPEM, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp Unesp, onde ela fez doutorado na área de educação. O tema da tese dela era Adolescentes e Interações Online, uma proposta de intervenção educativa visando a convivência ética virtual. Então, Thaís é uma especialista, é uma orientadora aqui do Band, mas também é uma especialista nesses temas. Thaís, você é super bem-vinda para falar com a nossa comunidade e nos ensinar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Agradeço o convite, a confiança, né, do colégio. Agradeço a participação de vocês que estão aqui e os que estão assistindo também de casa, né, no trânsito, enfim. Que bom que a gente tem a tecnologia, né, a nosso favor nesse momento, porque as pessoas vão poder acompanhar e a gente conversar um pouquinho sobre a temática, né? Que é, a gente tem o disparador, a série Adolescência. Eu já desde quando eu fiz mestrado, doutorado, né, quando eu converso com pais, esse tema das redes sociais é algo que está sempre presente, só muda a série, a rede social, né, mas a gente tem discutido já isso há um bom tempo. Então, que bom que a gente tem uma série que abordou aí questões que nós precisamos conversar, discutir, refletir e atuar, né? Não dá para a gente ficar parado depois de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, ou quem assistiu, né, a série pôde ver que tem algumas questões ali que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Quando a gente teve aquela série alguns anos atrás, 13 Reasons Why, foi um momento oportuno, né, para a gente conversar. Depois teve aquela Round Six, que a gente teve crianças muito pequenas que assistiram. Então, a gente conversa um pouco sobre classificação indicativa, né, o acesso das crianças, às vezes muito novas, a temas que eles não têm condições de interpretar, de lidar. E agora vem essa série Adolescência como uma oportunidade para a gente conversar, né, sobre misoginia, sobre o uso que os adolescentes fazem das redes sociais e o quanto isso impacta, influencia na convivência, na escola, fora dela, né, com os colegas. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar. Para começar, eu trouxe aqui alguns dados atuais. Por que é importante a gente saber o que está acontecendo? Né? Porque eu acho que tem coisas que me chocaram e acho que choca todo mundo,
né, que tem acesso a essa pesquisa. A gente tem aqui no Brasil um crescente, né, um aumento do número de crianças e adolescentes que usa dispositivo móvel, né? Então a gente está falando principalmente aqui de celular. O que nos chama atenção? No nosso país, a gente tem uma média, né, de usuários acima da média global. O que é isso? Os nossos alunos, filhos e filhas, usam mais celular do que a média dos outros países do mundo, né? Então, a gente tem aí um dado alarmante. O que chama atenção? Crianças muito pequenas, de 10 a 14 anos, eles estão mais de 19% acima da média global. Quer dizer, a gente tem muita criança na rede, muita criança que faz o uso desse dispositivo e, como a gente vai ver, muitas vezes sem idade para ter esse acesso. Então, olha só. Essa pesquisa traz as crianças e os adolescentes que têm perfil em rede social. Se a gente for parar para pensar e dar uma pesquisada, né, nos aplicativos em que a gente, nos aplicativos não, nos sistemas de compras que a gente baixa os aplicativos, tem uma classificação indicativa ali, que não é aleatória. Geralmente, rede social, o uso é permitido a partir dos 13 anos de idade. Mas o que a gente vê aqui, ó? Que crianças de 9, 10 anos, 11, 12, fazem uso. Tudo bem? Alguma novidade? Não, né? Que a gente tem aqui pais, mães de crianças muito pequenas que já têm WhatsApp, Instagram, às vezes TikTok, às vezes Discord. Vocês conhecem o Discord? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Tá. E quem já ouviu falar sabe o que é? Ou só ouviu falar? Tá. Bom, vou falar um pouquinho do Discord. Discord tem esse símbolo aqui, a idade mínima é 17 anos, porque é uma rede social que tem alguns, eles chamam de servidores, como se fossem comunidades em que as pessoas ou recebem um convite para participar ou acessam por interesse. Sei lá, eu tenho interesse em carros. Eu vou lá no servidor que fala sobre carros. É geralmente utilizado para pessoas que jogam online, pessoas desde crianças até adultos. Então, imaginem que num servidor, o meu filho de 9 anos, que joga o jogo tal, vai se relacionar com adultos que estão na mesma comunidade. Certo? Qual o problema disso? Ele não sabe, todos, né? A gente não sabe quem está ali. São nos servidores do Discord que muitas vezes criminosos acessam para cooptar, esse é o termo utilizado, crianças que, por exemplo, já fizeram ataque em escolas, ou crianças que têm, adolescentes, que têm interesse por crimes, por armas, por discurso de ódio. Então, são nesses servidores que é muito difícil a gente acompanhar, né, a gente monitorar, porque alguém descobriu, eles fecham aquele servidor, abrem outro link e dão um jeito de compartilhar o outro link. Então, o Discord, para mim e para muitos pesquisadores, é uma das redes sociais mais preocupantes atualmente. Foi muito utilizada na pandemia pelos adolescentes para fazer trabalho em grupo, mas hoje em dia ela continua sendo utilizada. E ela tem pouca moderação, então é um ambiente ali que a gente precisa tomar cuidado. TikTok. Quem tem perfil no TikTok? Se eu faço essa pergunta para os filhos de vocês, todos têm. Vocês conhecem o TikTok? Qual é o problema do TikTok? São dois. O TikTok, primeiro, ele funciona com o algoritmo de recomendação, né? Então ele vai jogar conteúdos partindo do interesse, né, do usuário. E ele tem, eu não sei de que forma isso funciona, de repente a tecnologia pode explicar para a gente, mas eu tenho um perfil no TikTok e mesmo que eu acesse, sei lá, vídeos sobre educação, sobre pesquisa,
sobre redes sociais. No meio do vídeo aparece uma coisa que eu não tenho interesse, que eu não busquei. Então, eu sou exposta a um conteúdo que eu não necessariamente manifestei interesse, mas está ali. No meu caso, vou dar um exemplo. Aparece no meio ali do nada crianças com hidrocefalia. Um vídeo aleatório de crianças, 3 crianças com hidrocefalia. Eu não procurei nada sobre isso. O que acontece muitas vezes quando a gente conversa com os adolescentes? Eles estão assistindo um vídeo, sei lá, de game, de futebol, e no meio tem um conteúdo misógino. Tem um fulano lá, um influencer, que está falando alguma coisa sobre as mulheres. Então, ele vai jogando conteúdos aleatoriamente que não necessariamente o usuário tem interesse, tá? Mas ele sabe, né, que aquele usuário é menor de idade, ele sabe os interesses daquele usuário e ele vai jogando esses vídeos aleatórios ali. Bom, para você ter um perfil no TikTok, você precisa ter 13 anos. Perfil aberto, ou seja, as pessoas podem ver, né, o que você publica, o que você compartilha, 16 anos. As outras redes sociais, né, WhatsApp, Instagram, vocês já viram esse símbolo aqui? Não? Esse aqui é o Snapchat. E esse aqui? Esse bonequinho fofinho. Alguém sabe o que é? Olha só, é o Reddit. O que é o Reddit? Sabe que está por ali, né? Tá, então vocês têm uma tarefa de casa, anotem aí. A tarefa é a seguinte: vocês vão acessar o Reddit, Reddit, e vocês vão ver o que é. Eu vou dar algumas siglas aqui depois para vocês procurarem, tá? Para vocês colocarem no Reddit e ver o que aparece. Reddit é uma rede social que tem alguns fóruns que são compartilhados ali por temas. Então, eu posso me interessar por crochê, né? A Thaís estava me ajudando a dar uma olhada no Reddit. A Thaís trabalha comigo aqui. Reddit. Boa pergunta. Ah, você não sabia que você tem. De repente, tem o Reddit. Suspeito que o seu filho ou a sua filha talvez tenham acessado, será? Pode ser. Eu também não sou uma conhecedora, né? Eu acesso TikTok, Discord, Reddit, porque às vezes eu tenho que pesquisar o que está acontecendo, mas são fóruns. Esse é o Discord. É. Esse é mais difícil você entrar nas comunidades. O Reddit tem fóruns que vão desde, sei lá, eu gosto de crochê, dicas de bons livros, até comunidades mórbidas, os incels, né, que são tratados ali na adolescência, na série adolescência. Então, eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, para a gente conhecer um pouco o Reddit. Uma pergunta. Por que vocês acham que as redes sociais têm idade mínima para uso? Falta de maturidade, o conteúdo não é monitorado, é feito para viciar. Pelo mesmo motivo que a gente não dá uma CNH para um adolescente de 13 anos, né? Porque não tem ainda habilidade, estruturas cognitivas, morais, afetivas desenvolvidas para lidar com toda essa responsabilidade. Então, as classificações indicativas não são aleatórias, tá? Outra pesquisa, essa bem importante. Onde os nossos filhos acessam a internet? Em casa e na escola, certo? Alguns aqui no deslocamento entre casa e escola. Bom, essa pesquisa analisou 3 tipos de classes, né, níveis socioeconômicos, e a casa, aqui, ó, a gente tem uma grande parte que acessa em casa. Até aí, nada de novo. O que é importante? Que eu acho ótimo.
tá? Essa é a minha opinião. Temos uma lei que foi aplicada esse ano, né? A lei que proíbe o uso de celular na escola, que a gente não garante, mas a gente dificulta o acesso a esses conteúdos. É menos tempo exposto a um TikTok, a um Discord, a um Reddit, o que não significa que eles não usem, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, os celulares dos filhos de vocês são retirados e ficam lá na minha mesa. Por quê? Porque é recorrência, né? Porque está atrapalhando a aula, porque é lei, não pode, né? Queria, inclusive, pedir ajuda de vocês com relação a isso, porque é uma lei, não, a gente não tem que concordar ou não, a gente tem que cumprir. E aqui na escola a gente está fazendo isso. E às vezes aparece lá o Reddit piscando no celular dos alunos. Foi aí que me chamou a atenção. Questionei com a Thaís. O que é Reddit, Thaís? Ela foi me ajudar a entender. Então, eles estão usando, né? Dificulta. A gente não tem uma garantia que eles vão ficar aqui de 6 a 9 horas quando tem período integral, sem usar, mas é menos tempo exposto a situações que são riscos, violência, né, desafios. Então, é uma vantagem aí que a gente tem. Mas eles vão usar mais em casa. E é aí que entra o nosso papel de pai e mãe. Bom, se eu perguntar para vocês, o que os filhos de vocês fazem na internet? Vocês sabem responder? Fica no TikTok, no Instagram. Estudam. YouTube. Jogam. Legal. Mas o que eles fazem no WhatsApp? Sobre fofoca, besteira, meme, figurinha, figurinhas inofensivas ou figurinhas que têm alguma. Uhum. No celular, mas o irmão tem, falar e tem um grupo do dentro do pacote de figurinha, tem algumas interessantes. É porque a gente está transmitindo, eu esqueci. Dentro do pacote de figurinhas que ele baixa e cria no WhatsApp, tinha uma que veio junto com palavrões e coisas assim. Então ele baixa várias coisas e no meio vem uma ali. E aí eu peguei e falei, olha, isso não é legal, eu vou apagar esse pacote e não pode ter mais. Mas, quer dizer, você Quem garante que o amigo não vai mandar a figurinha com. Isso, baixa o aplicativo de figurinhas, vem 20 figurinhas, no meio daquelas 21 ou duas tem algum conteúdo inadequado. E aí você tem que olhar, senão. E eles só trocam figurinhas, eles nem escrevem, para falar a Às verdade. vezes a comunicação é só por figurinha, né? Ou sigla que a gente não sabe o que significa, né? Que a gente tem que pesquisar e tentar entender um pouco mais. Sim. Isso que eles fazem. Ó, eles acessam a internet para fazer trabalho. Olha que bom. Aqui tem uma legendinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Crianças de 9 a 10 anos, é a bolinha vermelha. O quadrado verde de 11, 12. Triângulo amarelo, 13, 14. E esse, esqueci o nome, losango, de 15 a 17. Eles usam para fazer trabalhos escolares, olha que bom, os adolescentes mais velhos, 93%. Assiste programas, filmes, séries na internet, né? Tá todo mundo aqui com índice alto, principalmente aqui, ó, de 11, 12, joga na internet, ó, eles jogam mais que os mais velhos. 11, 12, 9 e 10, tá vendo? Eles nem poderiam, teoricamente, tá? Que mais que eles fazem? Usa rede social, então todo mundo ali usa rede social, envia mensagem, compartilha texto, posta, usa a internet para conversar com pessoas de outras cidades, países, e participa de uma página ou grupo.
Tá, tudo bem. Mas o quê? Qual é o conteúdo? O que ele conversa com essas pessoas? O que ele compartilha? Que tipo de meme, de figurinha ele está consumindo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Bom, alguns jogos. O Roblox é inofensivo, aparentemente, né? Um joguinho muito atrativo, né? Muitas crianças jogam, mas ele tem uma classificação indicativa, que, na minha opinião, deveria ser acima dos 13. Por quê? Porque o Roblox você pode jogar em rede e você pode falar com outras pessoas. Quem são essas pessoas? X. Pode ser o amiguinho de 9 anos, pode ser um cara de 30, né? A gente não sabe. Os jogos que eles gostam, que eles mais jogam, tem sempre uma classificação indicativa e, na maioria das vezes, é acima de 13. Tem esse daqui, que é você atira nas pessoas, 16 anos. Diz lá, né, na política de quando você vai baixar lá o jogo, que um adulto tem que autorizar, mas como é que você vai garantir que um adulto autorizou? Então tem que ter um maior de idade, né, para autorizar. O GTA, vocês conhecem? Você tem que matar, estuprar para ganhar mais ponto, enfim. Roubar. É. Atropela as pessoas. Então, quanto mais você pratica essas ações, mais ponto você ganha. Eu não conheço direito isso aqui, mas acredito que quanto mais inimigo você matar também, você ganha mais ponto. Tá? Bom, o que dizem as pesquisas? Que alguns desses conteúdos que os nossos filhos, os nossos alunos acessam são prejudiciais. Então, algumas pesquisas vão mostrar, como, por exemplo, essa, que foi publicada o ano passado, e que pegou a faixa etária de 9 a 17 anos. Então, quase 30% sofreu alguma situação ofensiva ou discriminatória online, 30% entraram em contato com alguém que não conheciam pessoalmente, 30% buscam fazer amigos online e 12% adicionaram pessoas que não conheciam em suas redes. Outras pesquisas vão mostrar que esse é um lugar de violência. Então, olha só, 65% dos jogadores online de 13 a 17 anos foram vítimas de violência. Meninas tiveram imagens íntimas expostas. Há cyberbullying entre crianças e adolescentes. O que é o cyberbullying, o famoso cyberbullying? É quando os nossos alunos, os nossos filhos, usam as redes sociais como meio para prejudicar alguém. Quem é esse alguém, geralmente? Por que a gente está falando sobre cyberbullying na escola? Porque geralmente é a pessoa que senta do lado dele na sala de aula, ou que ele convive pelo menos 6 horas por dia. O que é o cyberbullying? Então, casos que são comuns. Fazer uma figurinha do outro nesse aplicativo para tirar sarro, criar uma página para falar mal de alguém, para colocar fofoca, para criar uma mentira, para formar casais aleatórios, fazer um grupo de WhatsApp e ficar linchando uma pessoa. Já ouviram esse termo? Linchamento virtual? Sim? Não? Linchamento virtual é a mesma coisa que o linchamento no espaço público, né? Então, quando um grupo se reúne para atacar um alvo específico. Ou fazem um grupo de WhatsApp e excluem alguém e faz com que essa pessoa saiba que ela está excluída, que ela não pertence àquele grupo. Enfim, são diferentes formas, né, em que os adolescentes e as crianças usam para praticar esse tipo de violência. Só que essa violência, ela sai do âmbito dessas pessoas conhecidas. E ela vai um pouco para aquilo que a série retrata, né? Então, a gente tem lá no GPEM feito algumas pesquisas bem recentes, esse dado é bem recente, que mostra que 60% dos ataques em escolas brasileiras foram incentivados em plataformas online. E aí a gente começa a entrar nessas plataformas para entender o que está acontecendo ali, o que é discutido.
Primeiro, não é fácil entrar, né? Difícil um adulto que não tem interesse nesses temas, né? Ou que não demonstra interesse, conseguir fingir e entrar. Mas a gente consegue, a gente tem alguns dados e não precisa nem entrar num servidor do Discord, tá? Como eu vou mostrar para vocês aqui. Tem algumas pesquisas nacionais e internacionais que vão mostrar que 72% dos autores que atiram em escola pertencem à faixa etária de 12 a 18 anos, nossos filhos, nossos alunos, né? E 95% eram do sexo masculino. Então, isso começou a chamar a atenção dos pesquisadores. O que, que a gente descobre? Então, que existe o que é retratado, inclusive, na série, né? Alguns conceitos que a gente até foi depois pesquisar, não sabe o direito o que é, mas existem grupos, comunidades, que se unem para falar de temas comuns. E um dos temas é a discussão de machismo, né, de ódio a mulheres. É o que eles chamam de machosfera ou manosfera. Quem assistiu a série, isso é comentado lá. Então, o que, que é? É um conjunto de comunidade virtual, misógina, onde os participantes homens, muitos deles muito jovens, compartilham frustrações sexuais e desconfortos. Não são um grupo homogêneo e se subdividem organizações que variam nas nuances de suas ideologias e alvos do ódio. Então, para quem assistiu, foi trabalhado esses temas. Trabalhado não, né? Foi falado, porém não aprofundado. Hoje eu estava conversando com a minha amiga Estela no almoço, e ela falou: eu senti falta da série aprofundar algumas coisas. Eu vou dar uma dica aqui de uma série que aprofunda algumas discussões. Enfim, tem lá a apresentação, né, do que são os incels. Então, o Jamie foi caracterizado, né, como um incel. O que são os incels? É um movimento pelos direitos dos homens. São os celibatários involuntários, homens de bem, os sanctus, Fathers for Justice, movimento, então, que preza pelos direitos dos homens. Um pouco contrário ao movimento feminista, né? Então, tem muito julgamento desse grupo com relação ao feminismo. Eles falam. Eu vou falar. 80-20. Os Red Pills têm uma perspectiva misógina que distorce a narrativa do filme Matrix para minimizar os direitos das mulheres. Eles acreditam que as mulheres são aproveitadoras que exploram os homens para obterem benefícios pessoais. Então, aqui tem uma repulsa à mulher, aqui tem a mulher como objeto, como alguém que é menos, como alguém que só quer aproveitar e a gente vai, então, usar, tá? E tem essa sigla aqui, MGTOW, que é, segundo a tradução, né, homem seguindo seu próprio caminho. É um movimento que promove um separatismo masculino. Tudo bem? São as três principais, existem outras. O que a Estela citou, daquela questão 80-20, é uma teoria baseada aqui no Matrix, né, de que 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens, que são o resto é resto, né? Que são os populares, enfim. E o resto é o resto, tá? Então essa é a teoria do 80-20 que é abordado no filme. E aqui tem os emojis, né? Que acho que no filme ficou muito claro, porém não aprofundado, de que existe um código ali de comunicação entre as pessoas que fazem parte dessa comunidade e que cada um tem um significado que muitas vezes a gente desconhece. Então, tem a pílula vermelha, que são os red pills, tem o feijão, que é para identificar os incels, o movimento aqui, que a gente acabou de falar, né? A regra do 80-20. A questão do coração, que eles falam um pouco, né, na série, o que cada coração significa. Isso é antigo, tá, gente? E isso não significa que
novos códigos não sejam, enfim. Esse daqui é muito antigo, representa interesse por menores de idade, uma bola de futebol americano. Esse daqui, quando eu desenvolvi minha pesquisa em 2019 com os adolescentes, eu já estudei a questão de como os pedófilos agem na internet. E eles já usavam esses termos. Perdoe, pequena, errei, fui Raulzito. Isso não significa que não mudem, tá? Então, atualmente, o que a gente sabe é isso. Desculpa, não entendi. É, o sim. É. Ela falou que não entendeu quem usava. Aí são os pedófilos que usam para compartilhar conteúdos para outros pedófilos sem serem pegos ou sem ficar evidente. É um código interno, tá? Assim como os outros. E aqui tem algumas siglas, né? P911, P99, quando os pais estão assistindo. O termo POS, quando os pais estão por perto. Hashtag DEB, descrição de depressão. Então, tem vários códigos. Depois tem todos os slides, tem a referência embaixo, tá? De onde eu tirei. Vocês podem clicar e acessar, tá bom? Só que os misóginos, os incels, os red pills, não se comunicam só por meio de códigos internos, né? Uma linguagem própria. Eles estão escancarados nas redes sociais. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Gabriel Breyer. Não? Ele é uma pessoa famosa porque ele disse isso aqui, ó. Cara, você acha mesmo que a gente treina, se cuida, arruma o cabelo, deixa os dentes retos simplesmente para pegar mina feia, acabada e deprimida? Ele tem essa conta do TikTok. Eu tirei um print essa semana para fazer a apresentação para vocês. Então é recente. Ele tem conteúdo no Instagram, ele posta bastante. E ele é ídolo de muitos jovens. Esse daqui é mais famoso e até a série cita, né, o Andrew Tate. Inclusive, eu estava lendo que nesse final de semana ele foi de novo denunciado por agressão sexual à ex-namorada. E eles estão aí, né, na nossa cara, na internet. Eu acho que uma das respostas que vocês vieram buscar aqui hoje é por que aquele menino fez aquilo, né? Tem pessoas que vão falar que... E a gente vê isso, né? Que ele era de uma família aparentemente normal, né? Faltava diálogo ali, enfim, mas era uma família, pai, mãe, tinha uma irmã, né? Eles tinham uma vida, um emprego. Ele estudava numa escola, né? Uma escola que tem ali as suas questões, mas era aluno de uma escola. Alguns vão falar, não, mas aquela cena da terapeuta mostra que ele tem um transtorno, né? Um problema psiquiátrico. Não sabemos, né? A gente não tem como afirmar o que levou o adolescente a cometer um crime. O que a gente sabe é que pessoas que não têm transtornos psiquiátricos fazem parte de comunidades incels. E que pode ser o meu filho, pode ser o seu filho, pode ser o nosso aluno, não sabemos. Sabemos também que é uma banalização da violência na internet. E na nossa sociedade, né? Acho que como um todo. Há uma banalização, uma naturalização da violência. É só a gente pegar um post de rede social ou um jogo, né, desses que eu acabei de citar. Então, existe algo que acaba sendo natural, naturalizado. Uma conversa de WhatsApp de sexto ano, que a gente fala, meu Deus, de quinto ano, tem 10 anos, de onde tirou essa palavra? Eu nunca falei esse palavrão aqui em casa, né? De onde vem? Então, há uma banalização da violência. E a gente não pode descartar o que é retratado no filme, e que é muito claro também aqui para a nossa sociedade, é a questão da cultura patriarcal.
não sei se vocês repararam, mas muitas vezes a mãe do Jamie, ela é uma mãe fragilizada, né? O menino está lá contando para o pai, no Viva Voz, sem dar spoiler, mas já dando, no Viva Voz, que ele vai assumir que matou a colega de escola e ela pergunta se ele está se alimentando bem lá na instituição que ele está privado de liberdade. Quando a psicóloga pergunta, ele fala muito do pai, e sua mãe? Ah, minha mãe cozinha bem. Então, tem um papel ali da mulher de ocupar esse espaço, né? Um espaço secundário. Em nenhum momento o menino chama pela mãe para ficar com ele ou para, né? Vocês pararam nisso? Tem uma cena bem marcante também, que é quando o policial entra para falar com os alunos e a pessoa lá da escola não apresenta a inspetora. Você percebeu? Aí depois ela fala, esqueci de te apresentar. Né? Como se só a presença masculina fosse importante ali naquele momento. Então, a gente está falando de uma cultura patriarcal, a gente está falando de meninos muito novos, que são educados para não expressarem sentimentos. Né? Fica claro que o Jamie não sabe expressar o que ele sente em muitos momentos. Então, meninos que não expressam, meninos que se frustram e que muitas vezes vão canalizar essa frustração agindo de forma violenta, né? Agindo de forma violenta com o outro. Pode ser uma situação de cyberbullying, pode ser um incel, pode ser um red pill, mas são situações violentas que acabam desumanizando as pessoas. Nesse caso, as mulheres. Eu trouxe um exemplo para vocês de um, como chama isso? Servidor do Discord, em que eles estavam discutindo sobre mulheres. Eles são red pills, podemos dizer assim, né? Porque tem a questão de tratar a mulher como um objeto. E eles estão dizendo isso aqui, que eu acho que eu não preciso ler para vocês. Todo mundo consegue enxergar, o pessoal de casa também. Sim. Enfim, mulheres são projetadas para serem estupradas. É bem pesado pensar que crianças muito novas têm acesso a isso. O que a gente faz, pessoal? Eu acho que a gente não está aqui hoje à toa, né? Tem uma responsabilidade que cabe a nós, educadores da família e da escola, para olhar para essas questões e não criar pânico, mas mostrar que a gente precisa fazer alguma coisa. Isso está acontecendo, isso não é de hoje. Em 2017, eu dava palestra já para pais para falar de segundo perfil falso no Instagram, os DICs, que eu já vou falar para vocês o que é. Então, não é nada novo. Isso está acontecendo e só vai piorando, porque antes eles tinham que acessar Deep Web, Dark Web para ter acesso a esses conteúdos. Agora está na superfície da internet. Vocês vão entrar no Reddit de lição de casa, vocês vão ver os absurdos que aparecem ali. Como escola, o que a gente tem feito, o que a gente defende, né, como pesquisador e profissional da educação? Que a gente precisa ter um currículo voltado para isso, e aqui no Band a gente faz em diversas disciplinas. Abordamos o tema, mas principalmente convivência, né, e projeto de vida. Então, esse tema, desde o 7º ano, não exatamente incel, red pills, mas a discussão dessa masculinidade tóxica, essa coisa do machismo, dos preconceitos, da desumanização do outro. Isso tudo é discutido desde, né, do Fundamental 2 até o ensino médio. Aqui a gente também atua no campo da formação. Então, o que é isso? Os educadores do Bandeirantes, nós estamos o tempo todo passando por formação para conhecer e saber intervir, né, diante desses problemas de convivência que acontecem, que vão aparecendo. E a gente também tem protocolos de intervenção. Então, se a gente sabe que no grupo de WhatsApp recebemos uma figurinha, né, que coloca ali a mulher em exposição, não só a mulher, né, mas diversos tipos de preconceito, discurso de ódio, ou que coloca um outro aluno, né, em exposição, a gente tem um protocolo para atuar, certo?
Mas esse trabalho sozinho é muito difícil. A gente precisa contar com a parceria da família, né? E essa parceria pressupõe supervisão. Então, se a gente está falando de crianças de 10 anos, não dá para deixar usar a rede social sem supervisão. Eu pergunto para as professoras, vou perguntar para vocês. Vocês deixariam um quinto ano sozinho numa sala durante 40 minutos? Por quê? E uma segunda série do ensino médio? Vocês deixariam sozinhos? 40 minutos, fecha a porta, fica aí. Sim ou não? Teoricamente, sim. A gente acha que eles estão mais maduros, mais velhos, que eles vão saber lidar com as situações ali. Eu, como orientadora, não deixaria. Nós não deixamos aqui no Bandeirantes, né? Por quê? Porque podem acontecer situações que eles vão fazer mal para alguém, que eles vão falar coisas que não devem falar no ambiente escolar, eles vão fazer coisas, já que não tem um adulto supervisionando, coisas que eles não fariam se tivesse, né? Então a gente está lidando com adolescentes. É característica da adolescência transgredir. Então é comum que eles transgridam, né? Só que eles ficam soltos na internet. Eu ouvi esses dias uma pesquisadora falando, a gente nunca teve tantas crianças e adolescentes fora de casa como a gente tem hoje. E não é fora de casa fisicamente, porque às vezes eles estão lá no quarto, debaixo dos nossos olhos, jogando um joguinho inofensivo. Mas você sabe o que está sendo falado ali naquele jogo online? Sabe com quem? Que tipo de conversa que ele está ouvindo? Às vezes não, né? Muitas vezes não. Então, pessoal, supervisão, educação e diálogo. É nessas três vertentes que a gente precisa atuar. É fácil? Eu vou dar uma receita de bolo aqui que vocês vão fazer e vai dar super certo? Não. Mas a gente precisa sair daqui hoje com a consciência que a gente precisa fazer alguma coisa. Que esses meninos e meninas estão aí. Tá? O que a gente está chamando de supervisão parental? Então, quanto menor a criança, maior precisa ser essa supervisão. Igual na vida real, no meio presencial. Quanto menor a criança, então eu tenho uma filha de 4. Eu não posso deixar ela brincar ainda no parquinho sozinha, porque pode acontecer alguma coisa. Então eu tenho que ficar ali, de olho, né, orientando. Na internet é a mesma coisa. Criança de 10 vai ter um celular, a gente precisa monitorar, supervisionar, entender o que está acontecendo. As redes sociais têm idade mínima, então saiba que se você der uma rede social para o seu filho de abaixo de 13 anos, você está colocando ali seu filho à própria sorte, porque ele vai entrar em contato com conteúdos que ele não tem idade para lidar, emocionalmente, cognitivamente. Tudo bem? É unânime recomendações de psicólogos, pesquisadores, a importância da gente não ter tela no quarto. Tela inclui tablet, celular, laptop, televisão. Tela só em local que eu consigo supervisionar, local comum, sala, sei lá, cozinha, outros lugares que eu consigo passar o olho ali em alguns momentos e ver o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão acessar coisas escondido de nós quando eles estão nesses momentos íntimos no quarto, de intimidade, privacidade. Tudo bem? Eu sei que é difícil, mas é uma medida, né, protetiva. Acho que é importante a gente pensar nisso. Eu atendo hoje adolescentes que acordam de madrugada para atender ligação do colega, para atender uma chamada de vídeo. Está dormindo, tem aula às 7 horas da manhã no dia seguinte e recebe ligação do colega. Então, a gente precisa olhar para essas situações. Cadê o pai e a mãe? São negligentes? Não, estão dormindo. Né? Então, uma das medidas interessantes é 9 horas da noite, recolhe o celular, deixa no seu quarto, no dia seguinte você devolve para o seu filho. Tudo bem? Muito difícil? Não.
Jogar sem fone de ouvido. Por quê? Porque jogo em rede, a criança de 11 está falando com o menino de 20. E eu vou dar um exemplo que acontece na minha casa. Meu marido joga FIFA, meu marido tem quase 40 anos, e ele joga com crianças de 9 e com outras pessoas que ele não sabe quem é. E os assuntos são, usem a imaginação, os mais diversos, né? Desde drogas até outros assuntos que uma criança de 9 anos, que está ali ouvindo tudo aquilo, não tem a menor condição de estar ali, tá? Filtro e bloqueio, sempre que vocês conseguirem, é importante, inclusive no tablet, né, que eles usam aqui na escola. A gente sabe que alguns adolescentes precisam desse recurso mais incisivo, né? Bloquear, de fato, o acesso, porque sozinho eles não conseguem. Monitorar o quê? Tudo que eles fazem na internet. Ah, mas é impossível. Você é doida? Não dá para ficar monitorando o que meu filho faz o dia inteiro na internet. Não. Mas algumas coisas a gente precisa monitorar. E não é invadir privacidade. Eu vivo dizendo para os adolescentes, isso serve para vocês também. Internet não é espaço privado. Não acreditem que porque vocês estão conversando com alguém no WhatsApp, que isso vai ficar ali. Mesmo que você confie muito na pessoa, porque as relações mudam. Então, você quer contar um segredo, você conta para a pessoa. Você olha no olho dela e conta. E toma cuidado para ninguém gravar. Você quer contar uma coisa muito íntima, você espera o dia seguinte e conta para o seu colega. Não vai fazer isso na rede social. Porque a relação pode mudar e aquilo pode ser usado contra você depois. Isso acontece todo dia entre adolescentes. Ai, meu namorado, aí não é mais. Aí o que faz com tudo aquilo de intimidade que trocou? Às vezes vão ficar com raiva e compartilha, dissemina o conteúdo. Outra coisa, tudo que a gente faz fica registrado. Toda rede social tem uma nuvem, um diretório, o pessoal da tecnologia pode explicar melhor, mas tudo fica registrado. Os nossos passos ficam registrados. Outra, porém, a gente está o tempo todo aqui sujeito a ter o celular roubado, certo? Casos reais que já aconteceram. Se roubasse o celular de vocês hoje, vocês iam entrar em desespero, não iam? Porque tem banco, mas tem um monte de coisa pessoal, tem fotos pessoais, tem mensagens pessoais. E às vezes as pessoas roubam e para prejudicar mesmo, por maldade, compartilham isso, pegam sua conta do Instagram e colocam lá, você falando mal do seu chefe. Isso pode acontecer. A gente precisa ter consciência, né, dos riscos. Diga. Esse Viu, controle, pessoal? Uma dica. esse controle parental, eu lembro uma vez que me falaram que é 14 anos, né? Até 14 anos você consegue aquele do celular, do tablet, Não, que você tem que colocar a idade da criança. Aí chegou em 14, não. não? Inclusive, a gente tem hoje compartilhado com a comunidade do Bandeirantes como é que a gente coloca filtro e bloqueio às redes sociais no tablet. A gente mandou esse e-mail para vocês. A gente pode mandar de novo, né? Se for interessante. Como é que a gente faz esse bloqueio para, por exemplo, meu filho não conseguir baixar o Discord no tablet ou o WhatsApp, né? Então não tem. É que quanto mais velhos, ele vai olhar no do colega, né? As crianças pequenas funciona, né? Esse controle funciona melhor. Por isso que só controlar não é suficiente. A gente vai ter que fazer mais alguma coisa, né? Ó, outra coisa que vocês têm que conversar com os filhos de vocês. Vocês são responsáveis pelas ações deles na internet. Então, conteúdo racista, misógino, preconceituoso, se tem denúncia e isso vai para a justiça, são vocês que são responsabilizados. Ah, então eu vou invadir a privacidade do meu filho? Não, você tem que saber o que ele está falando ali, ou pelo menos orientá-lo. Tem algumas questões que são inegociáveis. Então, fazer vídeo falando mal de alguém, com comentário racista de um professor da escola, inegociável. Né? E se não for por ele, que seja por vocês. Vocês têm uma vida,
né? Tem um emprego, então vocês serão responsabilizados por isso. Eles precisam saber disso, tá? Aí aumenta o fator escola, vai ser o único lugar, talvez, que ele possa refletir sobre isso, né? Então, a importância da escola e da gente ter um monte de profissional da educação que está aqui assistindo essa palestra e validando a importância que a gente tem como uma segunda instituição formativa, né? Além da família. Estabeleça combinados com os filhos de vocês. Então, você vai dar um Instagram aos 12 anos de idade? Faça trocas. Filho, eu vou precisar olhar com quem você conversa, quem são os seus amigos. Vocês não perguntam quando os filhos de vocês vão para alguma festinha ou saem com os amigos, vão no shopping? Vocês não perguntam com quem vocês vão? Não levam, às vezes, até lá? Fica esperando, dependendo da idade da criança. A gente precisa ter esse tipo de ação na internet. É uma janela para o mundo. Ali pode acontecer qualquer coisa. Então, não sei se vocês sabem, mas geralmente os filhos de vocês têm 2 perfis no Instagram. Um que é aquele que você acessa, que ele não vai postar nada, nunca. Ele só vai olhar a vida alheia. E tem o PVD, o Dix, enfim, cada hora tem um nome, mas é um perfil que ele tem os amigos. E é aí que ele vai postar as coisas que vocês não sabem que eles postam. Quanto menor a criança, mais importante vocês saberem o que eles postam. E estabelecer relações de confiança com os filhos de vocês. Desde pequenininhos. Opa, peraí. Já vou falar das relações de confiança. Só para a gente entender aqui. Conhecer esse universo online. Então, a gente tem o Discord, que é uma rede social que a maioria usa e que eles se comunicam por meio de servidores, que são comunidades, que tem de tudo, né? Música, games e até comunidades mortas. Tem o Reddit, esses fóruns que eu falei para vocês, o TikTok e, recentemente, a gente descobriu esse site, iFunny, que tem memes que brincam com temas que envolvem diversos tipos de preconceito. Então, por meio do humor, eles vão zoar o outro, né? Quem é o outro? Então, tem mensagens racistas, homofóbicas, que envolvem gordofobia, suicídio e por aí vai. A gente tem também, podem tirar foto, que vocês vão ter lição de casa. Siglas que são utilizadas para temas que são bloqueados no Instagram, no TikTok, por exemplo. Você escreve anorexia no Instagram, ele bloqueia e aparece uma mensagem. Se você está passando por um transtorno, procure um profissional da saúde. Então e isso muda, tá, gente? Esse é o atual, mas pode mudar. Tem siglas que têm um significado próprio. Outra lição de casa, entrem no Discord e coloquem XXX para vocês verem o que aparece. A gente fez isso agora, né, antes de descer para a palestra. E a gente colocou no Reddit também as mesmas siglas. No Reddit é mais escancarado, assim. Você coloca incel, aparece comunidade incel. Mas por meio dessas siglas a gente consegue acessar também esses tipos de conteúdo. Para a gente pode parecer uma novidade, mas para os adolescentes, nem sempre. Tá? Isso vai ficar com vocês, depois vocês vão receber. Então, um exemplo, eu coloquei lá do transtorno alimentar. Esse é um tipo de meme que aparece. Não sei se dá para ler. Quando todas as suas amigas atingem a meta de peso antes de você. Aí é um monte de caveira. Outro exemplo no Reddit também. Escrevi lá em cima, buscar incels. Primeira comunidade que apareceu foi essa aqui. Incel Tears. Mais uma prova de que as mulheres não merecem respeito. As mulheres são feitas para serem escravas. Então, eles pegaram uma foto de uma mulher, está escrito que ela postou essa selfie dizendo que ela terminou a faculdade. E aí tem os comentários. Tá? Só um exemplo para vocês verem como funciona. Então, quando eu digo para vocês que o controle parental não é suficiente, a gente precisa investir na educação.
essa educação parental, ela pressupõe um diálogo. Diálogo é um diálogo, você vai ouvir o que seu filho tem para dizer. Não só falar, não julgar, não contar a sua experiência. A gente precisa conhecer o nosso filho na rede social também. Como a gente faz isso? Primeiro, que a gente não pode julgar. Se a gente senta para assistir um vídeo de um influencer que ele gosta, e a gente já começa, nossa, que cara babaca, não acredito que você assiste isso. Acabou o diálogo. Então a gente segura, né, a nossa percepção, o nosso julgamento, e a gente vai fazer um processo como se a gente fosse investigar, conhecer melhor. Por que você acessa esse influencer? O que ele fala que você se identifica? Façam perguntas para os filhos de vocês, mais do que dar a lição de moral ou a moral da história. Façam boas perguntas. Por que você gosta desse canal? O que tem de interessante? Me mostra um vídeo para a gente assistir junto, para a gente poder conversar. Diga. Você quer o microfone? Porque eu acho que o pessoal em casa não escuta. Então, para tirar uma curiosidade, tá, com vocês que acho que entendem mais do assunto, na verdade, hoje, a gente tem aí que a gente não pode dizer nada, que qualquer coisa que a gente diz, a gente é crucificado, é processado. Quais são os meios legais para que essas comunidades elas não estejam no ar? Qual é a batalha que existe legal em cima desses aplicativos? Enfim, porque assim, do lado de fora aqui, a gente não pode dizer nada, que a gente é processado na rua. Batalha infinita. Mas todo mundo sabe, Infinita, assim, todo vocês mundo que são sabe. conhecedores sabem e não Aí acontece vai lá, nada. a justiça derruba, aí depois entra com uma liminar, aí o aplicativo volta, aí entra com outra liminar, aí tem que tirar o termo anorexia, aí tira, mas aí tem outras coisas que acontecem ali. Então é uma batalha eterna, né? Se a gente for depender de bloqueio pelas plataformas, o que é desejável é que eles bloqueiem esse tipo de conteúdo, mas não é o que acontece, não é a realidade. Né? Então é uma batalha que tem sido muito discutida, enfim, mas tá aí o Reddit para a gente ver que até alguém derrubar o conteúdo já está aí circulando. Inclusive eu tirei vários prints, eu posso depois compartilhar em outra rede social, nos meus grupos de WhatsApp, né? Então o fato da plataforma ser extinta não significa que o conteúdo não rode em outros lugares. Agora, esses perfis identificados, né, que vocês mesmos mostraram, eles têm alguma ação, alguma coisa? Já Eles são tem? banidos, mas depois eles voltam. Né? Ou alguém Com volta outro por eles. perfil, com outro nome? É infinito. É uma batalha que não tem fim. Então, a gente precisa de orientações claras e relações de confiança. O que é isso? Você tem um filho adolescente, ele vai para uma festa, ele tem 15 anos, a gente não dá uma orientação clara? Não beba, certo? Acho que é essa orientação que a gente dá para um adolescente de 15 anos. Claramente, você está colocando a regra. Só que não é suficiente, porque pode ser que ele beba. E aí, o que a gente tem que estabelecer com ele? Relações de confiança. Então, claro que antes você já discutiu todos os porquês não beber, né? Já fez todo esse trabalho de orientação, mas você precisa dizer para ele: eu sou seu pai, eu sou sua mãe, preciso que você confie em mim. Então, se você beber ou se acontecer alguma coisa com um colega seu, você pode me ligar. Depois a gente vai conversar sobre a bebida, mas é importante que você me procure nesses momentos em que você está em risco. E essa orientação precisa estar clara na internet também. Então, se você entrar em contato com algum conteúdo que você ficou ali desconfortável, ou que você identificou uma situação de violência, traga, vamos conversar sobre isso. Eu sei que você tem acesso a esses conteúdos, mas a gente precisa dialogar. Né? E dialogar, de novo, não é dar a lição de moral ou a moral da história. Dialogar é pontuar o que você está vendo. Então, se você vê uma situação de preconceito, você precisa mostrar que você não concorda. E pode ser na rede social e pode ser fora da rede social. Vou dar um exemplo para vocês. A filha de uma amiga estava andando na rua e uns meninos mexeram com ela. E ela estava com a mãe dela.
E a mãe dela falou assim: ah, você viu que os meninos mexeram com você? Ela falou: ai, sai fora, mãe. Tem tudo cara de pedreiro. A gente precisa, neste momento, dizer de onde você tirou isso. Por que que você falou isso? Por que que você acha? O que que significa ter cara de pedreiro para você? Você sabe que isso é um preconceito? Que tipo de preconceito que é? Você sabe se você falar isso para uma pessoa, você pode ser penalizada por isso? Como será que a pessoa se sente? Então, é sempre fazendo perguntas que a gente vai usando essas oportunidades que acontecem o tempo todo na nossa vida quando a gente tem filho, e a gente vai refletindo sobre isso. Um outro exemplo de uma outra amiga minha que tem um filho adolescente. Viu um outro adolescente passando na rua com uma calça rosa e falou: nossa, que viado. Olha a calça de viado dele. Por que que você falou isso? De onde você tirou isso? O que que você tem a ver com a cor da calça que ele usa? Então, usar esses momentos para a gente refletir, fazer boas perguntas e mostrar que a gente está vendo que aquilo é um preconceito. Que a gente não pode compactuar com aquilo. A gente precisa mostrar indignação quando a gente está diante de situações de preconceito. Isso é bem importante. Então, a gente pode fazer isso quando acontece uma situação real, que a gente pega ali como oportunidade, mas a gente pode conversar com o nosso filho sobre casos hipotéticos, sobre casos que a gente viu acontecer, sobre uma notícia que a gente leu, sobre uma palestra que a gente assistiu, né? Então, fazer sempre perguntas. Nossa, eu vi que tem um aplicativo, o Discord. Você já usou, filho? Você tem esse aplicativo? O que que fez você entrar no Discord? Me conta um pouco, quais são os servidores? Usei a palavra servidor, senão eles já vão saber que vocês não entendem nada. Servidores. Quais são os servidores que você acessa? E o Reddit? Você sabe o que é isso? Você usa? Conhece alguém que usa? O que acontece ali? Então a gente pega, né, situações que a gente vê, lê, de repente, uma notícia para poder conversar. Ah, eu fiquei sabendo do influencer tal. Você sabe quem é? Você gosta dele? Você segue? Vamos acessar um vídeo para a gente assistir juntos? Então, são esses momentos em que a gente vai criar essa relação de confiança com os nossos filhos. E sempre tentando entender o que leva o filho a pensar daquela forma, porque é aí que a gente vai poder trabalhar com argumentos, né, com orientações, para que ele possa ter uma perspectiva diferente daquela que ele tem, que ele acha que é a correta, e que muitas vezes ele tem para pertencer a um grupo. Né? Eu acho que fica claro que o Jamie, lá na série da adolescência, ele faz aquilo porque ele faz parte de um grupo. Ele tem voz, ele tem pessoas que compartilham as mesmas ideias que as dele. Então, às vezes, o nosso filho age porque está em grupo. E a gente fica surpresa e fala: nossa, mas não foi essa educação que eu dei. Mas saibam que quando eles estão em grupo, eles agem diferente. Justamente por esse sentimento de pertença que é tão importante na adolescência. Ai, desculpa, eu já terminei. Só essa cena que me chamou a atenção e que eu acho que é um momento da gente mostrar indignação se fôssemos essa profissional de educação que estava aqui nesse momento. O que que acontece nessa hora? Vocês estão vendo que eles estão rindo? Não sei se dá para enxergar, porque não dá para tirar print do Netflix. Então, eu tive que tirar uma foto da tela. Mas os meninos estão rindo. Alguns estão com cara de indignação, mas a maioria está rindo. Nessa hora, o cara lá, o investigador da polícia, ele está falando: olha, eu estou aqui porque morreu uma colega de vocês. E a gente não achou a arma do crime. Aí esse garoto aqui, que é muito emblemático, ele aparece em outros momentos, ele fala: ah, foi o Jamie, né? E começa a rir. Eles são amigos, ele é amigo. Depois, ela fala: parem de xingar, por favor. Aí eles param. Aí depois ela fala assim, ela não, o policial. A gente está procurando a faca, e ele fica, né? O tempo todo nessa série parece que os adultos estão aqui, assim, olhando aqui,
reto nessa direção, e os adolescentes estão tudo aqui com código interno, falando outra linguagem que não se comunica com a dos adultos. Mas ele está falando de novo da arma. E aí esse menino de novo fala: vocês vazaram um vídeo, vocês têm um vídeo, né, dela sendo assassinada, e dá risada de novo. Então, nessa hora, a gente tem que mostrar indignação. O que é mostrar indignação? Escuta, eu estou falando de um assassinato. Você está rindo? Depois eu quero entender porque você está rindo. Eu estou contando aqui que uma colega de vocês morreu. Vocês entendem o que aconteceu? Não é parar e dar a lição da montanha, mas é pontuar. O que você está fazendo é desrespeitoso. Eu não posso permitir que você dê risada de alguém que morreu. Isso é mostrar indignação numa situação como essa, que, pelo que a gente assiste na série, em nenhum momento, na escola, na família, em nenhum momento, essa indignação aparece. Aqui tem dicas, tá? Depois vocês podem clicar aqui. Essa é uma pesquisa que foi divulgada em dezembro do ano passado, que faz uma varredura, né? Buscam os perfis que são misóginos no YouTube. Então, tem ali muita informação que vocês podem acessar depois. Se vocês quiserem saber mais, né, uma série mais que aprofunda um pouco mais do que a adolescência, assistam Em Defesa de Jacob, tem o link aqui também. Ouçam esse podcast, se vocês são pais, mães, outra tarefa de casa, tem que ouvir. Esse é um documentário, né, real, com pessoas reais, que fazem parte dessas comunidades incels. Eu coloquei aqui o meu @ do Instagram, porque muitas vezes eu compartilho conteúdos com as famílias, né, com as pessoas que seguem ali o Instagram, sobre esses riscos, esses desafios que os nossos filhos, os nossos alunos enfrentam na internet. Então, tem algumas dicas, algumas pesquisas, se vocês tiverem interesse. E eu termino aqui, antes das perguntas, dizendo que se a gente quer formar, né, o ideal de crianças e jovens que saibam usar a tecnologia de uma forma segura, positiva, porque tem muita coisa positiva, respeitosa e ética, a gente precisa incorporar esse tema à educação atual. É disso que os nossos filhos precisam, uma vez que faz parte da vida deles. Então, não dá mais para a gente ficar nessa lacuna geracional e a gente ficar olhando aqui na superfície enquanto eles estão lá fazendo coisas que a gente nem sabe que eles estão na internet. Essa tarefa é urgente, necessária, mas é uma responsabilidade nossa. Estamos juntos, juntas, família e escola, porque é um desafio e a gente precisa se unir para conseguir dar conta, né? Porque enquanto a gente está aqui conversando sobre coisas que já faz anos que estão acontecendo ali, nossos filhos estão lá. Uma pergunta: os filhos de vocês estão fazendo o que agora? Ai, que bom que eles estão na aula. Quem garante que eles estão na aula, que eles não estão vendo um videozinho no YouTube? Estou brincando, mas é para a gente ficar atentas e atentos a essas questões. Tudo bem? Obrigada, eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho. Vamos encerrar por aqui, né, pessoal? Acho que já deu horário. Agradecemos aí a presença, agradecemos também quem pôde acompanhar a gente pela projeção e tudo. Então, muito obrigada, pessoal. E até a próxima, tá bom?